Esta é a história do dia da Rádio Observador. Espanha caminha para uma geringonça à portuguesa? Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. O argumento é este. Um partido ganha as eleições, mas não tem uma maioria no Parlamento, nem mesmo contando com o apoio de outros partidos. Mesmo assim, o chefe de Estado propõe o líder do partido mais votado para primeiro-ministro. É essa a tradição. Podem estar a reconhecer este filme, mas não estamos em Portugal em 2015. Está a acontecer agora em Espanha. O rei decidiu dar a hipótese ao líder do Partido Popular, Alberto Feijóo, para formar governo. O problema é que não chega a ter o apoio dos 176 deputados necessários para ter maioria. Pedro Sánchez, atual primeiro-ministro e líder do Partido Socialista Espanhol, garante que consegue ir mais longe, só que para já também não tem nada garantido. Como se vai desatar este nó político em Espanha? É possível repetir a experiência portuguesa de uma geringonça de partidos ou o mais provável é termos novas eleições? São questões para a conversa com Diogo Noivo, politólogo e membro do podcast do Observador Café Espanha, que foi para o ar durante as eleições espanholas. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Diogo. Olá. Diogo, o que está a acontecer em Espanha faz-nos lembrar o que aconteceu em 2015 em Portugal, quando o PSD ganhou as eleições, mas não conseguiu ter o apoio necessário na Assembleia da República para fazer passar o governo e acabámos por assistir ao nascimento da já famosa geringonça. Ora, tal como aconteceu na altura em Portugal, o chefe de Estado, que em Espanha é o rei Filipe VI, propôs o líder do partido mais votado para a presidência do governo. O primeiro aval es que soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones generales el 23 de julio. El segundo aval es que hay 4 partidos, 4 formaciones políticas que sumados sus diputados totalizan 172 diputados. Estas são as declarações de Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, à saída ontem da audiência com o rei. Feijóo, Diogo, tem neste momento o apoio garantido de 172 deputados, mas isso não chega, porque são necessários 176. Apesar disso, esta decisão do rei já seria de certa forma de prever? Sim, era de prever. Quem decide se há ou não maioria do governo é o Congresso dos Deputados, não é o monarca. E, portanto, se o rei Filipe VI tomasse agora a iniciativa de propor Pedro Sánchez, estaria a antecipar uma decisão que não é sua. E, pior ainda, coloquemos a hipótese de Pedro Sánchez ir ao Parlamento e não conseguir maioria do governo. Nesse caso, o monarca ficaria numa situação complicada. E, portanto, o rei precisa de um critério tão objetivo quanto possível, embora a Constituição não o exija, mas politicamente, para a salvaguarda das instituições, precisa de um critério tão objetivo quanto possível para propor um nome. Ora, esse critério é aquele que tem vigorado ao longo dos quase últimos 50 anos, que é o partido com mais votos e com mais mandatos. E por isso faz sentido que Filipe VI proponha o nome de Alberto Núñez Feijóo e se porventura não passar, como provavelmente não passará no Congresso dos Deputados, o rei continua a aplicar o mesmo critério. Vai à lista de partidos mais votados e com mais mandatos e propõe o nome do líder do segundo partido, no caso Pedro Sánchez. Portanto, sim, a decisão do rei era previsível e parece-me ser a mais adequada para salvaguardar as instituições. Feijóo, como referíamos, tem neste momento o apoio dos tais 172 deputados, mas faltam-lhe 4. Está bloqueado neste número? Há alguma hipótese de conseguir o apoio que seria necessário? Em teoria, sim. São necessários o debate de investidura, portanto, para a criação de um governo em Espanha, faz-se no Parlamento com uma votação por maioria absoluta, 176 deputados. Caso essa maioria absoluta não seja obtida, 48 horas depois há uma segunda votação em que basta maioria simples. E, portanto, nesse caso, em tese, Feijóo já teria condições para ser, para tomar posse como
Presidente do Governo. Acontece, porém, que a maioria simples tem de haver ou implica que haja mais votos sim do que votos não. E creio que neste momento há uma maioria de bloqueio. E, portanto, mesmo na segunda votação, apesar da maioria simples, Feijóo não conseguirá, em tese, em princípio, obter o cargo de Presidente do Governo. Estes 4 deputados em falta são muito difíceis de obter, em boa verdade praticamente impossíveis. A direita espanhola alimentou e em grande medida ainda alimenta a ideia de 4 deputados socialistas enfim, furarem a disciplina de voto. Pedro Sánchez é um líder muito contestado dentro do Partido Socialista, não é um líder querido dentro do Partido Socialista, mas parece-me pouco provável que mesmo os socialistas não alinhados com Sánchez viabilizem um governo de Feijóo. E, portanto, diria que, à partida, estará de facto bloqueado nos 172 deputados. Para além de ter vencido as eleições, e esse é o argumento principal, um dos argumentos também invocados por Feijóo é o de que tem o apoio do terceiro partido mais votado, a extrema-direita do Vox, sem condições. E quando Feijóo diz sem condições, quer dizer que o Vox daria o apoio parlamentar necessário, mas não entraria no governo e o PP governaria sozinho. Mas há uma condição que Santiago Abascal, o líder do partido, coloca. A que el Partido Popular no colabore de ninguna forma, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox. Por outras palavras, Abascal está a dizer que o PP não pensa em usar o Vox para formar governo e depois contribuir para o isolamento do partido, certo? Certo. Santiago Abascal refere-se ao sucedido há não muito tempo na eleição para a mesa do Congresso dos Deputados, em que o PP não apoiou o Vox na eleição de um representante para a mesa do Congresso. E, portanto, convém reconhecer aqui que há uma mudança profunda na postura do Vox. O Vox ficou profundamente incomodado com a falta de apoio do PP na eleição de um representante para a mesa, mas agora parece estar a confrontar-se com a realidade e a perceber que a única maneira de haver um governo de direita é com um apoio parlamentar do Vox sem condições. E, portanto, parece-me que o partido de Santiago Abascal, que está neste momento com uma crise interna assinalável, a chamada ala liberal, depois podemos discutir se há uma ala liberal no Vox ou não, mas, enfim, a ala mais liberal do Vox está de saída do partido, há lutas de poder internas e, portanto, parece-me que Santiago Abascal está a minimizar danos e a mostrar que, pelo menos, é leal com a direita. Sea cual sea la decisión que tome el jefe del Estado, cuenta con el respeto e el respaldo del Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez, o atual primeiro-ministro e o líder do Partido Socialista Operário Espanhol, afirma que respeita a decisão do rei e que não se opõe a que o líder do PP seja investido e tente formar governo. Ora, haverá aqui também, de certa forma, uma estratégia política de Sánchez para que, no fundo, Feijóo acabe por bater mediaticamente contra um muro, por assim dizer, e a Espanha veja com os seus próprios olhos que não é possível um governo desfiado pelo líder do Partido Popular? Com certeza, não só no plano mediático, mas no plano institucional. Mas importa reconhecer que o PSOE mudou de opinião, tal como o Vox. Vários ministros do governo socialista, ainda em funções, disseram num primeiro momento, a seguir às eleições, que propor Feijóo à investidura seria uma perda de tempo e, portanto, que o rei deveria avançar imediatamente para o nome do atual presidente de governo, Pedro Sánchez. Bom, o PSOE mudou de opinião porque com certeza quer que o PP tenha uma derrota em público no Congresso dos Deputados, mas mudou de opinião também porque começou a ser claro que o PSOE estava a pressionar o monarca e isso não é bem visto na política espanhola. E, portanto, há um recuo do PSOE por estas duas razões. Por um lado, para comprometer o PP e, por outro lado, porque percebeu que o impacto negativo de pressionar o rei em público estava, de facto, a prejudicar o partido. Antes desta decisão de Filipe VI, o Partido Socialista já tinha conseguido uma primeira vitória, que foi eleger Francina Armengol para a presidência do Congresso de Deputados, com 178 votos. Ora, em abstrato, este era um número que até dava para chegar ao governo. A questão é que aprovar um governo e eleger a presidente do Congresso, apesar de tudo, não é bem a mesma coisa, não é? Não é nada a mesma coisa. Aliás, logo a seguir à eleição da presidente da mesa do Congresso, alguns dos partidos que apoiaram o Partido Socialista, nomeadamente a esquerda republicana da Catalunha
o Junts, também da Catalunha, e o Partido Nacionalista Basco, rapidamente fizeram saber ao Partido Socialista que não desse os seus votos ou o seu apoio como um apoio garantido. Os nacionalistas catalães continuam a fazer exigências e, ao momento em que estamos a falar, continuam a dizer que o seu apoio ao Partido Socialista não está garantido e Aitor Esteban, que é o porta-voz do Partido Nacionalista Basco, na audiência que teve com Filipe VI, disse até que a única coisa absoluta que existe neste momento é a incerteza absoluta. E, portanto, o PSOE que não pense que tem maioria absoluta garantida com os votos do Partido Nacionalista Basco, pois no entendimento dos bascos ainda há muito por negociar. E, portanto, sim, o PSOE foi capaz de fazer uma maioria mais do que absoluta para a eleição da mesa do Congresso, mas os partidos envolvidos nessa maioria já fizeram saber que o PSOE tem ainda muito que ceder se quer ter novamente esses apoios para uma investidura do governo. Já voltamos à conversa com Diogo Noivo, politólogo e membro residente do podcast do Observador Café Espanha, que foi para o ar durante as eleições espanholas. Na segunda parte vamos perceber se o líder do Partido Socialista Espanhol, Pedro Sánchez, ainda poderá ter então a oportunidade de tentar formar uma geringonça à espanhola e que caminhos pode seguir para o fazer. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Diogo Noivo. Antes de ser conhecida esta decisão de Filipe VI, Pedro Sánchez tinha também garantido ao monarca que tinha condições para ser investido como candidato à presidência do governo espanhol. Y desde el Partido Socialista creemos estar en condiciones de aunar el respaldo parlamentario exigido, tal y como quedó acreditado la semana pasada en la constitución de la mesa y la presidencia del Congreso de los Diputados. Ora, Pedro Sánchez assegura que ainda consegue chegar aos tais 176 deputados necessários para apoiar um governo. Que apoios tem já neste momento o líder do PSOE e que apoios precisaria ainda de garantir para que isso pudesse mesmo ser uma realidade? Bom, neste momento, garantidos tem 152 deputados, que são os deputados do Partido Socialista e de uma plataforma de esquerda radical chamada Sumar. Precisa ainda dos apoios de nacionalistas bascos, de nacionalistas catalães, de nacionalistas galegos e de outros pequenos partidos. E, portanto, é um bocadinho esse o caminho que Pedro Sánchez tem de fazer agora para conseguir reunir os apoios que lhe permitam governar, porque em termos de deputados garantidos, tem neste momento o PP mais deputados garantidos do que o PSOE. A diferença é que o PSOE tem capacidade, resta saber a que custo, mas tem capacidade para reunir mais apoios. E um dos apoios que Pedro Sánchez precisaria para formar governo é o dos independentistas da Catalunha, que, no entanto, querem vender caro o seu apoio. Ora, para além de um referendo à independência, insistem na questão da amnistia. Que questão é esta? Bom, no dia 1 de outubro de 2017 houve um suposto referendo à independência na Catalunha. Esse referendo foi ilegal porque violou a Constituição, violou o Estatuto de Autonomia da Catalunha, violou o regimento do Parlamento catalão, violou decisões de vários tribunais, incorreu ainda em crimes de peculato e, portanto, nesse dia, mais do que uma provocação política, houve de facto um conjunto de crimes cometidos com intenção. Os nacionalistas catalães, em troca do seu apoio ao Partido Socialista, exigem amnistias para os separatistas envolvidos nesta conjura em 2017. Claro, já estão a aproveitar e na lista de separatistas a amnistiar estão também alguns que têm condenações por processos de irregularidade documental e branqueamento de capitais, etc. Mas
No fundo, a amnistia é isto. Agora, a amnistia pode não ser constitucional e, além do mais, o PSOE, no passado, manifestou-se contra as amnistias fiscais. Ora, o princípio desta amnistia é igual ao de uma amnistia fiscal, o que significa que vai ser muito difícil para Pedro Sánchez conseguir a amnistia. De resto, Diogo, este é também um dos grandes argumentos invocados pelo líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que o Partido Socialista Espanhol teria de aceitar demasiadas contrapartidas e fazer demasiadas cedências para ter o apoio necessário para ser governo. Certo, e o Partido Socialista nos últimos 4 anos, para governar, já fez várias cedências a nacionalistas bascos e catalães, atravessou, aliás, várias linhas vermelhas da política espanhola. E, portanto, para agradar novamente a nacionalistas bascos e catalães, teria que cruzar novas linhas vermelhas. E, de facto, esse é um dos problemas de uma eventual maioria de Pedro Sánchez. Mesmo que ela seja legal e constitucional, ela põe em causa o sistema político espanhol. Nós, quando falamos em sistema político, estamos a falar basicamente de 2 coisas. 1, o terreno de jogo, e 2, as regras desse jogo. Ora, Pedro Sánchez vai criar um governo apoiado em partidos que, de forma muito explícita, aliás com uma enorme franqueza, reconhecem a sua vontade de acabar com a Espanha tal como ela existe e reconhecem a sua vontade de acabar com a Constituição espanhola. O que cria uma situação bizarra de termos um presidente de governo jurar lealdade à Constituição, apoiado por partidos que querem acabar com essa Constituição. E, portanto, além das inúmeras cedências que Pedro Sánchez terá de fazer, há com certeza um enorme desafio à solidez do sistema político democrático espanhol. Ora, neste grande puzzle partidário, há aqui também um caso que me parece interessante, que é da coligação canária, que tem apenas uma deputada, mas que já declarou que apoia formalmente o eventual governo do PP e, de resto, assinou mesmo um acordo nesse sentido. Só que tem uma posição ambígua, não afasta também totalmente a hipótese de apoiar um possível governo do PSOE caso esse cenário se venha a materializar. A posição não é inédita na coligação canária, nem inédita na política espanhola. Os partidos regionalistas e alguns partidos nacionalistas entendem a sua relação com o governo de Espanha numa lógica de extração de cedências e, portanto, é-lhes relativamente indiferente saber se está à direita ou à esquerda no governo. O que interessa é perceber qual o candidato que vai ceder mais em prol da sua região. A coligação canária entende neste momento que é Núñez Feijóo, mas tem também o discernimento de perceber que se Pedro Sánchez ganhar e acabar por ser primeiro-ministro, a coligação canária tem de ter boas relações com o governo em funções para, lá está, poder extrair vantagens, benefícios do governo central. E, portanto, esta ambiguidade funciona ou tem esta lógica subjacente e é relativamente normal no espaço dos partidos regionalistas. Eu acho que, chegados aqui, então, há uma questão que as pessoas se podem colocar, que é como é que vai funcionar agora o processo de investidura em Espanha. Se Feijóo não conseguir mesmo ser eleito presidente do governo, o rei irá convidar o líder do segundo partido mais votado, Pedro Sánchez, ou pode convocar novas eleições, por exemplo? A Constituição não é clara, mas evidentemente parece-me que o rei convidará Pedro Sánchez para se propor à investidura. E o processo será igual. 2 votações, na primeira votação tem de passar com maioria absoluta, se assim não for, na segunda votação, 48 horas depois, basta maioria simples. Agora, claro, a partir do momento em que há o primeiro debate de investidura, que será com o Feijóo, começa a contar aquilo que em Espanha se chama cronómetro democrático. Portanto, o Parlamento tem 2 meses para conseguir eleger um governo. Se assim não acontecer, Espanha volta às urnas. Obrigado, Diogo Noivo. Obrigado eu. Diogo Noivo é politólogo e é um conhecedor da realidade política espanhola. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos sons da televisão espanhola TVE. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.